Fala pessoal, Felipe aqui em mais um episódio da Jornada da Diversidade do programa Demais aqui da CA Makers, e hoje abrindo o capítulo Recusa do Chamado, com um convidado super especial que vai bater um papo com a gente e vai ensinar a gente sobre mais pontos de vista sobre diversidade e inclusão. Bem-vindo, Rafa. Se apresenta aí pra galera. Tudo bem? Olá, gente. Eu sou o Rafa Brunelli, sou influenciador digital, influenciador PCD, falo muito sobre nós, pessoas com deficiência. E é isso aí, estamos aí para desconstruir nessa jornada da diversidade. Rafa, acho que esse é um bom ponto de partida, né? Você resolveu apresentar a sua deficiência para o mundo, né? Como é que foi isso e como é que foi esse processo para você? Olha, esse processo, ele é um processo constante, assim, então eu digo que ele ainda está acontecendo. Eu sou uma pessoa com deficiência desde que eu nasci, né? Eu nasci com deficiência, mas a deficiência física mesmo, a parte da minha coluna, ela foi aparecer mais ali quando eu tinha os meus 11, 12 anos. Então, assim, foram dos 11 até ali minha fase adulta, então foi uma fase, assim, tenebrosa, assim, de desconstrução, e de muita luta, difícil, mas hoje em dia eu uso o meu exemplo, eu uso a minha deficiência e mostro ela para o mundo justamente para conseguir tocar as pessoas, as sem deficiência, as com deficiência, para justamente aprenderem a aceitar a nossa vivência e conhecer melhor também sobre a questão dos nossos corpos. Você pode dizer para a gente qual é a sua deficiência, Rafa? Eu nasci com neurofibromatose, que é uma doença congênita, então meu pai também tinha essa doença. Então, ela gera pequenas mini bolinhas de gordura pelo corpo. No meu caso, ela nasceu entre duas vértebras da coluna, que causou, então, uma deficiência física. Eu tenho uma hiperlordose, hipercefose e também escoliose. E quando que você reconheceu que poderia fazer coisas e poderia trabalhar? Porque eu imagino que foi um processo aí de autoconhecimento também, né, na sua vida. Eu acho que como eu já nasci com essa deficiência, eu acho que o meu corpo também ele já se adaptou, ele já foi se acostumando a viver dessa maneira. Então, eu não tive uma grande chave de mudança que me obrigasse realmente a mudar uma rotina que eu tinha para uma nova rotina. Porque justamente, como eu já nasci com ela, minha rotina já veio muito baseada em cima dela, assim. Então, a questão de já entender limitações de movimentos do meu corpo, questão de braço, questão de ombro. Então, eu não tive essa grande mudança, porque justamente acho que criança ali vai aprendendo a lidar com o corpo, brincando e tal. Acho que eu fui aprendendo a lidar com o meu corpo de uma maneira muito natural. Mesmo ainda não entendendo e não conseguindo discernir mesmo que ele era um corpo com deficiência, até achava que deficiência era uma palavra ruim, era uma coisa vergonhosa e tal. E eu acho que isso foi mudando muito durante o tempo, até chegar nessa fase de eu conseguir me empoderar da minha deficiência e mudar totalmente o sentido dessa palavra. Sim, até como um dos seus seguidores, né, eu vejo quanto você colocou essa deficiência num lugar inverso do que muita gente coloca, né? Você colocou ela num lugar muito mais natural dentro da tua condição, né? E talvez por isso que você inspire tantas pessoas hoje com os conteúdos que você produz. E como foi nesse processo também se reconhecer como um LGBT? Olha, também, graças à sorte ou graças à minha mãe solo, eu sempre fui criado com muita liberdade, assim, liberdade de escolhas de brinquedos, liberdade de escolhas de o que fazer extra escola, né? Então, eu fazia muito teatro, muito balé, coisas que até então seriam propriamente ditas de mulheres, e também por eu ter muitas mulheres ao meu redor. Minhas tias também são mãe solo, minha avó foi mãe solo, então eu acho que muitas dessas inspirações de mulheres fortes me ajudaram muito também no meu entendimento como um homem LGBT. Então, essa questão para mim, claro, na escola sempre passei por muitas questões de xingamentos, tanto em questão da minha orientação sexual quanto em questão da minha deficiência.
Então, na escola foi um periodinho ali que foi difícil, mas quando eu consegui, na adolescência mais ou menos, quando eu consegui realmente me entender como um homem LGBT, eu fui muito tranquilo, porque também eu já estava em ambientes que me permitissem ser isso. Então, eu já tinha uma roda de amigos na escola e também extra-escola, que também já estavam se empoderando em relação a isso, e fomos juntos, assim. Então, a minha descoberta como um homem LGBT foi uma descoberta até que tranquila, comparando a muitos casos que acontecem, principalmente aqui no Brasil, para pessoas que se assumem, e se empoderam e se reconhecem como LGBTQIAP+. E quais foram os seus principais medos nessa jornada, Rafa? Na questão de ser LGBT ou de ser pessoa com deficiência? As duas coisas, assim, de ser alguém, né, que carrega essas duas diversidades, né, que são tão abrangentes, tão delicadas e tão Uhum. tabus, né? É uma coisa que eu sempre digo, unindo essas duas partes da minha vida, é que foi muito difícil na questão de eu me construir como um homem sexualmente ativo. Nessa questão de, será que o meu corpo é atraente? Será que o meu corpo vai conquistar as pessoas? Será que as pessoas se interessam por mim? Porque existe a questão, toda a pressão de um corpo padrão, principalmente para nós homens que já nascemos com todas as permissões sexuais possíveis para a gente, nesse mundo machista que a gente vive. E mesmo homens gays ou bissexuais carregam essa questão de machismo estrutural junto com esse peso todo de viver assim nessa sociedade. Então, eu carreguei muito isso também nessa questão de eu não conseguir me encontrar dentro da comunidade gay, por exemplo, que é bem difícil, às vezes tem muitas pessoas com pensamentos quadrados, pensamentos retrógrados, até pensamentos heteronormativos na questão do que é a masculinidade, do que é feminilidade, principalmente por eu ser um gay mais afeminado, ser um gay que sempre gostou de colocar brilho, usar roupa de mulher. Então, eu acho que isso sempre me afastou muito dessa questão de viver realmente dentro da comunidade gay, assim. Claro que com o tempo fui crescendo, fui conhecendo mais gente, quando eu comecei a me tornar dono das minhas escolhas de amizades, né? Quando a gente sai daquela bolha escola, que a gente é obrigado e tal, quando a gente escolhe os nossos amigos, eu comecei a me encontrar melhor e no mundo da comunidade LGBT, justamente porque eu saí desse propósito, desse grupo, desse nicho que tinha uma heteronormatividade muito forte. E em relação a ser uma pessoa com deficiência, ela vem junto, né? Então, os meus medos, mesmo saindo do grupinho das gay padrão, eu vim ainda nessa questão de entender o meu corpo e ainda assim relutando muito em relação a isso, de mas eu não vou ser aceito, eu não vou ser quisto, porque também a minha personalidade tem uma coisa muito muito forte, que é pessoas só querem ser meus amigos. Então, e também eu carregava muito isso. Então, eu sou uma pessoa lá engraçada, querida, ou que arrasa nas coreografias na balada e tal. Mas até então, onde está a pessoa que quer beijar a minha boca, né? E aí eu ficava muito nesse complexo de, mas eu sou um homem com deficiência, um homem gay com deficiência. Onde estão outros homens gays com deficiência? Então me faltava esse espelho, assim. E foi justamente mais ou menos nesse caminho que eu resolvi colocar aí a minha cara para jogo, para responder a minha pergunta, né? Onde estão os homens LGBTs com deficiência? Eu falo, estou aqui, sabe? E essas foram várias barreiras que você foi quebrando, né? Qual você considera a maior barreira que você quebrou ou quais são as barreiras que você ainda se vê para quebrar? Acho que a maior barreira que eu já quebrei e tenho que continuar quebrando sempre, porque é uma questão que não vai mudar nunca, apesar da gente batalhar muito para isso mudar, a gente também tem consciência de que isso não vai mudar nunca, é a questão de aceitação do corpo. Porque, é claro, a gente compara muito ao corpo que é dito como bonito, né? Então, na TV, em filme, em série, na internet, enfim, a gente percebe que quais são os corpos mais atraentes, né? Quais são os corpos mais amados. Não são os corpos com deficiência. Então,
Eu acho que é um processo que eu quebro todo dia, principalmente quando eu vou lá e biscoito mesmo no Instagram, eu fico sem camisa, mostro que, olha, meu corpo é assim, ele pode ser um corpo sexualmente atraente, ele pode ser um corpo que vai biscoitar muito na internet, mas isso é uma barreira que a gente tem que ir quebrando sempre, porque não que a gente vá conseguir desconstruir toda a parte de corpo padrão, porque isso não vai acontecer. O corpo padrão vai continuar sendo o corpo magro, o corpo musculoso, o corpo branco, o corpo hétero, o corpo cis. Então, é uma barreira que a gente tem que sempre ir quebrando, mas aos poucos a gente vai se encontrando. Então, às vezes não é nem tanto a questão de quebrar o padrão, mas sim de se descobrir dentro da sua beleza mesmo. Bom, foi com tudo isso que você chega na internet, né, e começa a expor, né, os seus pontos de vista, quem você é, e, de novo, né, como teu seguidor, a minha percepção sobre os seus conteúdos é que você traz muito a autoestima, né, como uma pauta naturalmente debatida ali nas suas fotos, nos seus vídeos, e eu imagino que essa essa, esse tipo de conteúdo também é levado para outras pessoas com deficiência que não enxergam em si Uhum. essa pauta tão claramente. Você tem retornos disso? Outras pessoas com deficiência te dão devolutiva? Como é que é isso? Não, nas minhas redes, tem muita gente com deficiência que responde muito aos meus conteúdos, seja stories, seja reels, foto e tal, porque justamente isso que eu falei aqui, falta alguém para espelhar elas, falta alguém para elas olharem e falarem, ah, nossa, o meu corpo é parecido com o desse menino. Ou não questão de parecido realmente, mas olha, esse menino também tem uma deficiência, eu também tenho uma deficiência, que legal que a gente está se encontrando, porque mesmo dentro da deficiência existem várias, né? Tem deficiência intelectual, deficiência física, enfim, tem vários tipos de deficiência. E eu recebo muitas pessoas falando sobre isso, recebo muitas mães comentando que têm filhos com deficiência, que elas aprendem muito com o meu conteúdo. Recebo muito até comentários de crianças mesmo, vindo mandar mensagens para mim falando: tô triste em relação ao meu corpo, eu não sei como me aceitar, você me ajuda muito nisso. Claro, isso traz um carinho muito grande dentro do meu coração, porque tudo aquilo que eu não conseguia ouvir antes, quando eu era criança, quando eu era adolescente, porque eu ouvia só xingamentos em relação a essa minha deficiência, porque ela já era bem aparente desde criança. Então, hoje eu quero ser essa pessoa, eu quero ser a pessoa que vai tranquilizar as pessoas com deficiência, quero ser a pessoa que vai dar ali o acalento para ficar, tá tudo bem, você tem uma deficiência e tá tudo bem. Eu bato muito nessa tecla de que a palavra deficiência foi colocada num contexto ruim. Não é que existem muitas alternativas de chamar, né? Ah, uma pessoa especial, uma pessoa inválida, enfim, ou um deficiente, que são termos errados de se falar para pessoas com deficiência, porque todos esses termos você individualiza a deficiência. Então, você chama a pessoa de deficiente, você é isso, você só enxerga a deficiência dela. Você fala que a pessoa é especial, é porque você ainda não acreditou, não entendeu que o conceito de deficiência não é uma coisa ruim. Por isso que se chama a pessoa de especial. Então, justamente esses caminhos diferentes de chamar uma pessoa com deficiência, justamente porque as pessoas ainda não conseguiram compreender que ter uma deficiência não é uma coisa ruim. Apesar de muitas delas ficam nessa questão da dó da pessoa com deficiência, de achar coitadinho e tal, porque isso é o que foi colocado muito na nossa cabeça, de que todas as pessoas com deficiência precisam de ajuda, que elas não conseguem fazer tais e tais coisas, mas uma coisa que a gente batalha a gente não precisa de ajuda, a gente precisa de acessibilidade e inclusão. Se o Estado der para a gente acessibilidade, eu não vou precisar da sua ajuda. Eu só preciso porque o Estado não pensa em mim. Então, é basicamente isso que eu falo muito nas minhas redes. Então, de se descobrir um corpo bonito, se descobrir um corpo normal, se descobrir um corpo que pode viver, enfim, é muito disso, assim, de mudança de vocabulário, entendimento da comunidade PCD, e o retorno justamente é muito legal que eu tenho, as pessoas vindo falar comigo, eu fico muito contente com o resultado também. E acho que você consegue exemplificar muito disso, né? Porque você mostra que é um corpo que dança,
é um corpo que pode ser atraente, enfim, acho que o seu conteúdo acaba sendo bastante exemplificado ali, o que conecta o público. Porque do lado de cá, né, a gente que está transitando no mercado mais formal, em ambientes corporativos, a gente também sente bastante essa falta, né? Hoje a gente tem aí o amparo da lei de cotas, mas que quando a gente vai a fundo, a gente enxerga vários ainda vieses de como que as empresas lidam com isso, né? A pessoa com deficiência, ela demorou para ter um espaço no mercado de trabalho, né? Ainda não tem um espaço merecido, e ela também não teve a oportunidade, muitas vezes, de ser preparada para isso, né? Então, acho que existem desafios dos dois lados, né? Das empresas de se educarem para abraçar essas pessoas e dessas pessoas conseguirem compensar o tempo que ficaram fora para poder entrar, né? Hoje a gente está trazendo esse diálogo para compartilhar justamente por isso. Como é a questão de inseguranças, Rafa, hoje para você? Olha, para mim, as inseguranças, elas batem na porta bem menos do que batiam antes. Assim, hoje em dia, e realmente já me empodero muito mais em relação a isso. Claro, terapia em dia sempre, mas hoje em dia eu batalho muito para que outras pessoas também realmente se inspirem em mim, se projetem em mim, para encontrarem o seu lugar, o seu auto-amor, o seu auto-carinho. Inseguranças que batem hoje, às vezes batem naquela porta do sentimental também, do sentimental sexual também. Aquilo que eu disse agora há pouco, apesar da gente realmente se empoderar e mostrar que o nosso corpo é esse corpo sim, que vai ficar sem camisa e tal, as outras pessoas às vezes não percebem isso também, né? Então, nesse caminho é uma insegurança no viés pensar no que o outro vai pensar, mas também não é insegurança porque eles que lutem e o que eu penso sobre mim é muito mais importante, assim. E como é que você lida com o hate, né? Porque existe uma parcela de hate sempre, né? Parece. Olha, eu confesso que eu não tenho muitos hates, eu acho que pela maneira de eu falar dos meus conteúdos, eu ser um pouco mais didático em relação a isso, eu não tenho muitos hates, mas o que acontece comigo muitas vezes nos meus posts quando eu comento de alguma coisa, usar a palavra mancada não é legal por causa disso, disso, disso e disso. Use no lugar de mancada a palavra tal. Ou qualquer outro exemplo desse tipo, quando eu desconstruo vocabulários. Muitas pessoas vêm falar, ué, mas qual que é o certo então? Aí eu penso, amor, tá no vídeo, você viu o vídeo? Eu expliquei qual que é o certo. Isso acontece muitas vezes. Às vezes as pessoas assistem só ali os primeiros 15 segundos do vídeo, que é o que aparece nos stories às vezes, e não continuam para assistir até o final. E como eu já venho numa coisa de você está errado em falar disso, a pessoa já se sente até um pouco agredida, assim. Apesar de eu falar de uma maneira bem mais didática e bem mais com essa carinha fofa que eu tenho, sabe? E também eu sofri um hate, mas esse foi um hate muito engraçado. Que depois eu rio hoje em dia disso, mas quando aconteceu, eu falei, gente, o que está acontecendo? Um dia eu fiz um TikTok e um Reels falando sobre a música do The Weeknd, que é Blinding Lights, que é luzes que cegam, traduzindo para o português. E eu expliquei que usar alguma deficiência como um adjetivo ou como uma figura de linguagem não é legal, porque deficiência é uma deficiência, é um indivíduo. Então, usar essa expressão como uma figura de linguagem pode se tornar capacitista. E aí as pessoas comentando embaixo. Mas ele não está sendo capacitista, é só maneira de dizer, é só maneira de falar. Aí eu pensando, mas é justamente isso que eu estou falando. Eu sei que ele não quer ofender. Eu sei que a intenção dele não foi ofender. Eu justamente estou falando dessa questão de colocar numa figura de linguagem, mas esse TikTok bombou, os fãs de The Weeknd no TikTok realmente defenderam ele. Assim. É interessante porque a gente sempre acaba na questão do educar, né? Porque no final isso são exemplos de pessoas que são mal educadas, né? Que não teve ali a
a incorporação da educação, né? Hoje não dá mais para falar que as pessoas não têm informação, elas não têm capacidade de traduzir a informação em conhecimento, né? E fazer alguma coisa com isso, né? Que também é um processo. E dentro de tudo que vocês vêm experienciando na sua carreira, no seu processo de autodesenvolvimento, o que na tua visão são os maiores desafios para pessoas com deficiência no mercado de trabalho, Rafa? Olha, na questão do meu mercado de trabalho, de internet e tal, é realmente marcas entenderem que existem outros tipos de corpos, outros tipos de influenciadores, além das pessoas, enfim, além das pessoas padrões, né? Pessoas brancas, pessoas cisgênero, pessoas sem deficiência, pessoas magras. Então, claro que hoje em dia as marcas também vêm se desconstruindo muito. Hoje já se trabalha muito com corpos negros, corpos trans, corpos gordos, mas eu acho que ainda falta muitas marcas trabalharem com corpos com deficiência. Assim, é um caminho que todos nós, assim, eu e outros influenciadores com deficiência, nós somos amigos, temos grupinhos de mensagens para fofocar, para trocar ideia. Quando a gente se encontra em algum evento, abracinhos, beijinhos e tal. Então, é uma coisa recorrente em todos nós, assim, que as marcas precisam, sim, começar a perceber mais a nossa existência e realmente também desconstruir mais um pouquinho para ir para esse leque de pessoas que somos nós, assim. Mas no mercado de trabalho, num geral, eu acho também que há uma coisa que a gente falou agora há pouco, dessa questão da política de cotas para PCDs, é novo, se não me engano, é de 91 essa política de cotas, e é mais uma coisa que nem a cota para pessoas pretas nas faculdades. É mais uma coisa que o Estado foi obrigado a fazer isso porque as instituições não reconheciam essas pessoas. As instituições de universidade ou as instituições de empresas e tal não reconheciam esses corpos como possíveis funcionários ou possíveis estudantes, né, no caso das cotas para pessoas pretas. Claro que elas são necessárias, porque é isso, sem elas não teria vaga, não teria nada, porque o mundo ainda é um mundo racista, um mundo capacitista. Então, essas cotas, eu critico a necessidade delas existirem, mas ao mesmo tempo eu agradeço por elas existirem. É complexo, mas é isso, né? Seria legal se não existisse todo mundo, todas as empresas realmente pensassem em diversidade. Mas como não é o caso, que bom que ela existe. Então é basicamente bem isso, assim. Mas eu também acho que as empresas elas têm que pensar além da cota. Porque se ela for contratar uma pessoa com deficiência só por obrigação, porque algumas empresas, que dependem do número de funcionários dela, é obrigada a contratar uma pessoas com deficiência, às vezes é só por obrigação mesmo. Ela não prepara um ambiente adaptado para ela não prepara com que os outros funcionários saibam lidar com essa deficiência. E como eu disse também, existem vários tipos de deficiência. Ou se você colocar um funcionário com deficiência auditiva na sua empresa, que você é obrigado a colocar uma pessoa com deficiência. Os outros funcionários, você deu um curso de Libras para essa pessoa? Porque assim, o trabalho também é um ambiente social. Então, você tem que preparar o social também para essa pessoa conseguir conviver. Porque se for só para ela lá bater o ponto, trabalhar e voltar, é chato, né? Porque até nós vamos lá, a gente ganha nosso dinheiro, mas a gente também quer socializar com outras pessoas, a gente quer também viver outras coisas. E questão também de acessibilidade física é muito importante. Então, rampas, elevadores e coisas do tipo. Então, pensar em, se eu contrato uma pessoa com deficiência para minha empresa, por mais que ela trabalhe aqui nessa mesa de trabalho, nesse computador, nessa mesinha tudo bonitinho, ela é funcionária da empresa. Será que ela consegue acessar toda a empresa, todos os funcionários, se comunicar com todo mundo? Então, acho que ainda falta esse processo de, além da contratação, o que você pode fazer mais? Introduzir ela na socialização com os outros funcionários também. Eu acho que isso é a parte mais importante. Rafa, você usa mais de uma vez o termo capacitista. Uhum. Você pode explicar para a gente esse termo? Bem, capacitismo, de uma maneira bem simples de ser explicada, é como se fosse racismo, é como se fosse LGBTfobia, é o nome que se dá ao preconceito voltado para pessoas com deficiência. Por que chama capacitismo? Porque se julga a falta da capacidade dessa pessoa enxergar, ouvir, se locomover. Então, justamente por conta dessa falta da capacidade que se chama capacitismo. E onde estão as pessoas com deficiência? Né? Obviamente, a gente tem o reflexo da
da falta de acessibilidade e inclusão, socialmente falando. E onde estão essas pessoas, Rafa? Você que consegue quebrar barreiras de comunicação, na sua visão? Olha, hoje em dia, ah, pegando, bem, hoje em dia, pensando no fato das crianças, elas estão, muitas delas, que é uma coisa que eu também tenho algumas críticas em relação a isso, nessas escolas especiais, que até nos últimos meses, o nosso queridíssimo ministro da Educação bateu muito na tecla de que era necessário mais escolas especiais para pessoas com deficiência. E é uma coisa que acontece muito, assim. Também é aquela velha coisa de não critico, mas critico ao mesmo tempo, porque deveria todas as escolas aceitar todos os tipos de corpos e capacitar professores, capacitar os funcionários para também conseguirem passar a educação para os outros, para todos os tipos de deficiência. Então, que teria que mudar uma estrutura muito grande, assim. Então, eu acho que esse empoderamento das pessoas com deficiência, eu sinto que está muito no começo. É assim, está no começo de uma caminhada muito longa, porque eu penso, também comparando a minha comunidade LGBT e a comunidade das pessoas pretas, isso já vem sendo discutido também já faz algumas décadas aí, mas mesmo assim, isso também é novo. Então, porque até então é isso, o mundo é dos homens héteros brancos cisgêneros. Então, depois que a gente foi começar a trabalhar a questão das mulheres, depois de anos, ainda está caminhando para um mundo ideal. Mas a gente começou agora nessa questão de realmente batalhar por nós. Eu acho que isso é um caminho muito importante, apesar de sempre ter na televisão a Teleton, Criança Esperança, coisas do tipo. Eu acho que falta ainda um caminho da gente trilhar, de tirar o papel triste da deficiência, que até então, quando se falava de deficiência, só colocava-se a parte triste de ter uma deficiência. Então, acho que esse caminho é um caminho que a gente está começando a trilhar. E para você perguntar onde estão as pessoas com deficiência, eu acho que estão escondidas na questão de empoderamento de uma vida feliz, porque elas aparecem quando se trata de uma vida triste. Então, eu acho que falta a gente mudar essa balança para elas aparecerem mais com uma vida feliz, acessível, incluída, enfim, todas essas coisas de aceitação do corpo e cobrança para que aceitem e respeitem o nosso corpo também. E, Rafa, o que perguntam mais sobre a sua deficiência? Isso te incomoda, não? Como é que é isso? Porque você está num papel de educador também, né? Antigamente, quando ainda não me empoderava dessa questão de ser uma pessoa com deficiência, eu nem acreditava que eu tinha uma deficiência. Eu usava palavras que hoje eu julgo como palavras erradas, assim. Foi justamente antes da minha desconstrução. Então, eu falava, eu tenho problema na coluna, eu tenho problema tal, tal, tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu tenho uma deficiência e é isso e pronto, assim. Então, eu acho que é... Ai, desculpa, o que você perguntou mesmo, amigo? Me perdi. E que as pessoas mais te perguntam sobre a sua Verdade, deficiência, verdade, né? verdade. O Incomoda. que elas mais me perguntam é como foi que eu descobri a minha deficiência, se é desde criança, como eu faço para, se eu tenho dores, né, e como eu faço para curar essas dores. Hoje em dia são perguntas muito mais no quesito de cuidado, de querer entender como que o meu corpo reage a essa deficiência. Eu sinto que hoje em dia eu não tenho mais vergonha nenhuma, as pessoas perguntam e eu justamente vou lá, respondo tudo bonitinho. Muitas delas também fazem comentários do tipo, nossa, mas uma coisa que acontece muitas vezes quando eu tô de camisa, por exemplo, de frente, que não dá para ver as minhas costas e tal, muitas delas fazem, mas eu não tô vendo a sua deficiência, qual que é ela? E aí eu também já dou aquela militadinha em cima disso de, não é porque você não vê a minha deficiência que eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Porque até o fato de você precisar ver para acreditar em alguma coisa é capacitista, porque justamente coloca o peso da visão como uma coisa de eu só acredito vendo, sabe? Essas frases clássicas que se a gente for descer essa ladeira ainda, dá para a gente justamente questionar muitas questões assim, em relação a essas perguntas de eu não vejo sua deficiência, eu vejo sua deficiência, deficiência maior, deficiência menor. Então, é isso, é um caminho que eu sinto que eu e os outros influenciadores estamos ainda no começo,
e estamos aí trilhando para que outras pessoas também se empoderem, se tornem influenciadores e coloquem suas vozes para jogo também. E nessa mesma linha de ideias, qual que é a mensagem que você deixa para que as pessoas normalizem as diferenças e abracem, né, a diversidade? Eu acho que eu tenho algumas frentes de conteúdo, né? A primeira frente é a frente mais didática, onde eu justamente estou lá explicando, falando o que é, qual é a mudança, enfim. Então, acho que isso é uma frente que eu gosto muito de fazer, que é o meu jeito, né? A minha personalidade. Eu sou essa pessoa mais tranquilinha, eu sou essa pessoa mais explicativa mesmo. Então, eu acho que essa frente do professorzinho é muito boa, porque justamente atinge essas pessoas, as com deficiência e as sem deficiência. Eu acho também, quando eu faço um post de look, de maquiagem, vai para uma coisa de, olha que legal, ele também faz esses challenges que eu vi aquela menina fazendo, que eu vi aquele menino fazendo, que não são corpos com deficiência, mas esse menino que tem um corpo com deficiência faz também. Aí eu faço vídeos de dança para mostrar que o meu corpo, mesmo com deficiência, ele pode dançar. Aí eu faço posts biscoitando, seja com foto ou seja de vídeo, justamente falando que o meu biscoito também é válido, justamente por conta de aceitação de corpo, de vocês começarem a perceber outros corpos além dos corpos padrões. Então, eu tenho muitas frentes de conteúdo para chegar e atingir muitas pessoas em relação a me perceberem como um corpo com deficiência, perceberem que os corpos com deficiência, no geral, podem fazer tudo o que quiserem. Claro, sempre reitero que alguns corpos podem fazer tudo o que quiserem, porém, precisamos de acessibilidade para que eles consigam fazer tudo o que eles quiserem. E onde a galera consegue te encontrar, acompanhar o teu trabalho, Rafa? Bem, no meu Instagram, @RafaBrunelli, eu posto lá todo dia conteúdos, fotos bonitinhas. Também TikTok, @RafaBrunelli. E é isso aí, estou nas duas redes produzindo conteúdo pra caramba. Rafa, muito obrigado pela sua Obrigado. generosidade, né, de prontamente atender nosso convite, de estar aqui compartilhando da sua vida com o nosso público. Eu acho que a gente se fortalece nesses movimentos. O nosso grande propósito na SEA Makers com a Jornada da Diversidade é mostrar que todo mundo pode ser demais, né, e que equipes diversas inovam mais. Então, quero te agradecer bastante. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço pelo convite, eu acho muito importante a gente discutir essas pautas, discutir diversidade, para mim, é o caminho ideal para a gente conseguir realmente desconstruir o mundo, porque falar sobre diversidade de uma maneira tranquila, de uma maneira educativa, para mim, é o melhor caminho. Que bom te ter numa escola de inovação que está aí caminhando no mercado corporativo e levando essa mensagem para outros novos públicos que precisam ouvir. E para todo mundo que conferiu esse episódio, muito obrigado mais uma vez. Continuem na nossa trilha, que tem bastante conteúdo e convidados super legais. E não se esqueçam que equipes diversas inovam mais. Obrigado, Rafa. Sempre.